Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Leitura do Livro do Céu, volume 14, trecho 42. 14 de julho de 1922. Deus é levado a gerar seres semelhantes a Ele. Luísa, geradora do reino da divina vontade nos demais. Encontrando-me em meu habitual estado, meu doce Jesus me transportou para fora de mim mesma, até o seio do Eterno. Mas enquanto nadava naquele seio, sem saber dizer o que sentia e compreendia, porque me faltam as palavras para expressar-me, meu sempre amável Jesus me disse: Filha amada de nossa vontade, trouxe-te ao seio de nossa divindade, a fim de que teu querer se estenda principalmente no nosso e tome parte em nosso modo de agir. Nossa divindade é levada naturalmente à geração. Não faz outra coisa que gerar continuamente. E todas as coisas criadas por nós levam consigo a virtude de gerar. O sol gera luz em cada olho humano, em cada obra e passo. Parece que se multiplica por cada homem, por cada planta e por cada ponto da terra. Se não tivesse a virtude, a conexão com seu Criador-gerador, o sol jamais poderia dar luz a todos, nem estar à disposição de cada um. A flor gera outra flor, toda igual a ela. A semente gera outra semente, o homem gera outro homem. Assim que todas as coisas levam consigo a virtude de seu Criador de gerar. Assim que somos levados naturalmente a gerar e a reproduzir seres semelhantes a nós. Por isso, chamei-te no nosso seio, a fim de que, vivendo conosco, o teu querer, difundindo-se no nosso, se amplie. Gere juntamente conosco santidade, luz, amor e multiplicando-se juntamente conosco em todos. Gere nos outros aquilo que recebeu de nós. A única coisa que nos resta fazer a respeito da criação é que nossa vontade opere na criatura, como obra nossa. Nosso amor quer fazer sair de nosso seio a nossa vontade para colocá-la na criatura, mas vai buscando a quem esteja disposta, quem a conheça e a aprecia, e gera nela o que gera em nós. Eis porque tantas graças, tantas manifestações sobre minha vontade. É a santidade de meu querer que o exige, que antes que seja posta na alma, seja conhecida, amada e reverenciada, e que possa desenvolver nela toda a sua virtude e poder, e seja cortejada por nossas mesmas graças. Assim, tudo o que faço a você não é outra coisa que mobiliar e adornar a habitação à minha vontade. Por isso, seja atenta a que em nosso seio aprenderás melhor nossos modos e receberás todas as prerrogativas que convêm aos desígnios que temos formados sobre ti. Trecho 43, 16 de julho de 1922. Para reinar, a santidade de viver no divino querer deve ser conhecida. Havendo-me dito o confessor que devia fazer copiar de meus escritos o que sobre as diversas virtudes o bendito Jesus me fez escrever.
Senti em mim uma pena, um martírio, por fazer sair o que Jesus me tinha dito. Então, ao vir, o bendito Jesus lhe disse: Meu amor, só para mim este martírio, que eu mesma deva ser instrumento para fazer sair o que você me manifestou. Muito mais, porque devendo fazer sair o que me disse, vejo-me obrigada em certas coisas a pôr-me fora também a mim mesma. Meu Jesus, que martírio! No entanto, embora com grande dor de minha alma, estou obrigada a obedecer. Dai-me a força, ajuda-me, só para mim isto. Disseste tantas coisas a outros, fizeste-lhes tantas graças e ninguém soube nada. E embora depois da sua morte se tenha conhecido alguma coisa, o resto ficou tudo sepultado com eles. Só a mim me toca este martírio. E Jesus me disse toda bondade: Minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Eu estarei contigo também nisto. Ante meu querer, o teu deve desaparecer. E além disso, é a santidade de meu querer que quer ser conhecida. Esta é a causa. A santidade de viver em meu querer não tem caminho, nem portas, nem chaves, nem quartos. Invade tudo. É como o ar que se respira, que todos devem e podem respirá-lo. Basta que o queiram e que façam de lado o querer humano. Querer divino se fará respirar pela alma e lhe dará a vida, os efeitos, o valor da vida de meu querer. E se não é conhecido, como poderão amar e querer um viver tão santo, que é a maior glória que a criatura pode me dar? A santidade da outras virtudes é bastante conhecida em toda a igreja, e quem quer pode copiá-la. Por isso, não tenho pressa em multiplicar seu conhecimento. Mas a santidade de viver em meu querer, os efeitos, o valor que contém, a última pincelada que dará minha mão criadora à criatura, para torná-la semelhante a mim. Ainda não é conhecida. Eis porque toda minha pressa de que se publique tudo o que te tenho dito. E se isto não fizesse, viria como a restringir meu querer, a aprisionar em minhas chamas que me devoram, e a fazer-me retardar a completa glória que me deve a criação. Só quero que as coisas saiam ordenadas, porque uma palavra que falte, um nexo, uma conexão, um período truncado, em vez de dar à luz, lançará trevas, e em vez de fazer que me dê glória e amor, as criaturas ficarão indiferentes. Por isso, seja atenta. O que eu disse eu quero que saia inteiro. E eu, mas para pôr a tua parte inteira, sou obrigada por parte da minha. E Jesus, e com isto, que queres dizer? Se o caminho foi feito juntos, queres que saia só eu? Além disso, a quem devo apontar e dar como exemplo para imitar? Se aquela a quem ensinei e tem a prática do modo de viver em meu querer, não quer ser conhecida? Minha filha, isto é absurdo. Ah, Jesus, em que labirinto me pões? Sinto-me morrer. Espero que teu Fiat me dê a força. É por isso que tiro teu amor e o meu Fiat fará tudo. Trecho 44. 20 de julho de 1922. Viver no divino querer externa na alma tudo que a divina vontade fez e fez sofrer a humanidade de Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio e me submergiu tanto em seu querer, que mesmo querer sair dele me era impossível. Sucedia-me como a uma pessoa
que voluntariamente se lançou desde seu pequeno lugar a outro lugar interminável, que vendo o longo caminho do qual não conhece nem sequer os limites, deixa o pensamento de encontrar o seu pequeno lugar, mas é feliz de sua sorte. Então, enquanto nadava no mar imenso do querer divino, meu doce Jesus me disse: Filha amadíssima de meu querer, quero fazer de ti uma repetidora de minha vida. Viver em meu querer deve externar na alma tudo que minha vontade fez e me fez sofrer em minha humanidade. Não tolera nenhuma dessemelhança. Olhe, minha vontade eterna impôs à minha humanidade que aceitasse tantas mortes por quantas criaturas deviam ter vida à luz do dia. E minha humanidade aceitou com amor estas mortes. Tanto que o querer eterno fez tantas marcas em minha humanidade por quantas mortes devia sofrer. Agora você gostaria que eu marcasse a sua com tantas marcas por quantas foi marcada a minha, a fim de que quantas mortes sofra você? Eu disse fiat. E Jesus, com uma maestria e velocidade ao mesmo tempo, marcou a minha com tantas marcas de morte por quantas tinha ele, dizendo-me: Sê atenta e forte em sofrer estas mortes. Muito mais, porque destas mortes sairá a vida para tantas outras criaturas. Agora, enquanto dizia isto, com as suas mãos criadoras me tocava, e conforme me tocava, criava a dor, tanto de me fazer sentir penas mortais. Me arrancava o coração, o feria de 1000 modos, ora com flechas de fogo e ora com flechas de gelo que me faziam tiritar. Ora apertava-o tão forte que o deixava imóvel. Mas quem pode dizer tudo? Só ele pode dizer o que faz. Eu me sentia esmagada, aniquilada e quase temia que não tivesse a força. E ele, como querendo descansar das penas que me tinha dado, voltou a dizer: De que temes? Talvez que o meu querer não tenha força suficiente para te segurar nas dores que te quero dar? Ou que podias sair dos limites do meu querer? Isto não será jamais. Não ver quantos mares imensos estendeu meu querer em torno de você, de modo que você mesma não encontra o caminho para sair dele? Todas as verdades, os efeitos, os valores, os conhecimentos que te manifestei foram tantos mares dos quais ficaste circundada, e outros mares continuarei a espalhar. Ânimo, minha filha, tudo isto é necessário à santidade do viver em meu querer. Gerar semelhança entre eu e a alma. Isto fiz com minha mãe. Não tolerei nenhuma pequena pena, nenhum ato ou bem que fiz, em que ela não tomasse parte. Uma era a vontade que nos animava, e, portanto, quando eu sofria as mortes, as penas, quando operava, ela morria, penava, trabalhava junto comigo. Sua alma devia ser cópia fiel de mim, de modo que, refletindo nela, devia encontrar outro eu mesmo. Agora o que fiz com minha mãe, quero fazer com você. Depois de ela te ponho a ti. Quero que seja refletida a Santíssima Trindade sobre a terra. Eu, minha mamãe e você. E isto é necessário, que por meio de uma criatura, meu querer tenha vida obrante sobre a terra. E como posso ter esta vida obrante se não dou o que meu querer contém e o que fez sofrer a minha humanidade? Meu querer teve verdadeira vida obrante em mim e em minha inseparável mãe. Agora quero que a tenha em ti uma criatura, me é absolutamente necessária. Assim meu querer o estabeleceu, os demais serão condicionadas. Então eu me sentia toda confusa, compreendi o que Jesus dizia, e mais me sentia aniquilar, desfazer meu pobre ser,
Me sentia tão indigna que pensava entre mim: que erro comete Jesus? Há tantas almas boas as quais poderia escolher. Mas enquanto isso eu pensava, ele adicionou: pobre filha, tua pequenez junto a mim se perde. Mas assim o decidi: da raça humana devia tomá-la. Se não te tomava a ti, tomava a outra criatura. Mas porque tu és menor, te fiz crescer sobre meus joelhos. Te alimentei ao meu seio como uma pequena menina, assim que sinto em ti minha mesma vida, e por isso fixei sobre ti meus olhares. Te olhei e voltei a olhar, e agradando-me, chamei ao Pai e ao Espírito Santo a te olhar. E por consenso unânime te elegemos. Por isso não te resta outra que me ser-me fiel e abraçar com amor a vida, as penas, os efeitos e tudo que quer nosso querer. Trecho 45, 24 de julho de 1922. Vínculos entre Jesus e todas as almas. Correspondência à graça. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio com uma majestade e amor encantadores e fez-me ver todas as gerações, do primeiro ao último homem, cada um dos quais estava vinculado e atado juntamente com meu doce Jesus. E era tanta a união que parecia que Jesus se multiplicava para cada uma das criaturas, de modo que cada um tinha tudo para si, e que Jesus dava sua vida para sofrer qualquer pena e morte que cada uma devia sofrer, para poder dizer ao Pai Celestial: meu Pai, em cada criatura terás outros tantos eu mesmo, que te darão por cada uma o que cada uma te deve. Enquanto via isto, o meu doce Jesus disse-me: minha filha, também tu queres aceitar o vínculo de cada ser, a fim de que entre eu e tu não haja nenhuma diferença? Eu não sei como sentia, como se o peso de todos se apoiassem sobre minhas costas. Via minha indignidade e debilidade, e sentia tal repugnância que me sentia aniquilar. Tanto que o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, me tomou entre seus braços e me estreitou a seu coração, fazendo-me pôr a boca na ferida que o atravessava, dizendo-me: bebe, minha filha, o sangue que brota desta ferida, para receber a força que te falta. Ânimo, não temas. Eu estarei contigo. Dividiremos juntos todo o peso, o trabalho, as penas e as mortes. Por isso te digo, se atento e fiel, porque minha graça quer correspondência. Caso contrário, não é preciso nada para descer. O que é preciso para abrir e fechar os olhos? Não se necessita nada. Porém, que grande bem leva tê-los abertos, e que grande mal em tê-los fechados. Com tê-los abertos, os olhos se enchem de luz de sol. Com esta luz, a mão pode obrar, o pé caminhar, seguro e sem tropeçar. Distingue os objetos, se são bons ou maus. Reordena as coisas, lê, escreve. Agora, o que é preciso para perder todo este bem? Fechar os olhos. Então a mão não pode obrar, o pé não pode caminhar, e se caminha está sujeito a tropeçar. Não distingue mais os objetos, se reduz à inabilidade. Tal é a correspondência. Não é outra coisa que abrir os olhos da alma, e assim que os abre, se faz luz na mente. Minha imagem se reflete em tudo o que vai fazendo, me copiando fielmente, de maneira que não faz outra coisa que receber contínua luz de mim, tanto que transforma todo o seu ser em luz. Em troca, em correspondência, lança a alma nas trevas e a torna inativa. Trecho 46, 28 de julho de 1922. Semelhança da alma com Jesus, não só nas mortes de dor, mas também nas do amor. Sentia-me toda imersa em seu santíssimo querer, e meu doce Jesus, ao vir, me disse:
Minha filha, funde tua inteligência com a minha, a fim de que circule em todas as inteligências das criaturas, e receba o vínculo de cada um dos pensamentos delas para substituí-los com tantos outros pensamentos feitos em meu querer. E eu receba a glória como se todos os pensamentos fossem feitos de modo divino. Expanda seu querer no meu, nada deve escapar que não fique presa na rede da tua e minha vontade. Meu querer em mim e meu querer em ti deve confundir-se juntos e ter os mesmos confins intermináveis. Mas tenho necessidade de que o teu querer se preste a estender no meu, e não lhe escape nenhuma coisa criada por mim, a fim de que em todas as coisas escute o eco da vontade divina na vontade humana, a fim de que aí gere a minha semelhança. Olha, minha filha, eu sofri dupla morte por cada uma das criaturas, uma de amor e a outra de pena, porque ao criá-la, criei um complexo todo de amor, pelo qual não devia sair dela outra coisa que amor, tanto que meu amor e o seu deviam estar em contínuas correntes. Mas o homem não só não me amou, senão que ingrato me ofendeu, e eu devia refazer ao meu divino Pai desta falta de amor, e devia aceitar uma morte de amor por cada um, e outra de dor pelas ofensas. Mas enquanto dizia isto, via o meu doce Jesus toda uma chama, que o consumia e lhe dava morte por cada um. Aliás, via que cada pensamento, palavra, movimento, obra, passo e etc. eram tantas chamas que consumiam a Jesus e o vivificavam. Então Jesus acrescentou: Não queres tu a minha semelhança? Não queres tu aceitar as mortes de amor como aceitasses as mortes de dor? E eu, meu Jesus, eu não sei o que aconteceu comigo. Sinto ainda grande repugnância por ter aceitado as de dor. Como poderia aceitar as de amor que me parecem mais duras? Eu tremo só ao pensar. Minha pobre natureza se aniquila mais, se desfaz. Ajuda-me, dá-me a força, porque sinto que não posso seguir adiante. E Jesus, todo bondade e decidido, acrescentou: Pobre filha minha, coragem, não temas nem queiras perturbar-te pela repugnância que sentes. Aliás, para te tranquilizar, digo-te que também esta é uma semelhança minha. Deves saber que também minha humanidade, porquanto santa, desejosa ao máximo de sofrer, sentia esta repugnância, mas não era minha. Eram todas as repugnâncias das criaturas que sentiam em fazer o bem, em aceitar as penas que mereciam. E eu devia sofrer estas penas que me torturavam, não um pouco, para dar-lhes a inclinação ao bem e fazer-lhes mais doces as penas. Tanto que no jardim gritei ao Pai: Se é possível, passa de mim este cálice. Acha que fui eu? Ah, não. Enganaste. Eu amava sofrer até a loucura. Amava a morte para dar vida a meus filhos. Era o grito de toda a família humana que ressoava em minha humanidade. E eu, gritando junto com eles, para dar-lhes forças, repeti 3 vezes: Se é possível, passa de mim este cálice. Eu falava em nome de todos, como se fossem coisas minhas, mas me sentia esmagado. Assim que a repugnância que sentes não é tua, é o eco da minha. Se fosse tua, me teria retirado. Por isso, minha filha, querendo gerar de mim outra imagem minha, eu quero que você aceite. E eu mesmo quero imprimir em sua vontade expandida e consumida na minha vontade estas minhas mortes de amor. E enquanto dizia isto com a sua mão santa, imprimia-as para mim e desapareceu.
Seja tudo para a glória de Deus. Trecho 47. 30 de julho de 1922. Luísa sente repugnância de publicar os escritos. Lamentos de Jesus. Fazendo copiar, segundo a obediência do confessor, dos meus escritos o que Jesus me tinha dito sobre as virtudes, eu queria fazê-lo copiar sem dizer que Jesus me tinha dito. E ele, ao vir, desagradando-se, me disse: Minha filha, por que queres esconder-me? Eu sou um desonrado. E é por isso que não queres que se faça menção de mim? Quando se diz um bem, um dito, uma obra, uma verdade de uma pessoa desonrada, não se quer dizer quem seja, para não fazer perder a estima, a glória, o prestígio e o efeito que há naquele bem, naquele dito e etc. Porque se diz de quem é, não será apreciado e perderá todo o belo, sabendo que a fonte de onde vem não merece nenhum apreço, ao contrário. Se é pessoa de bem e honorável, primeiro se diz o nome da pessoa, para fazer ressaltar e apreciar principalmente o que diz ou fez, e depois disse o que fez ou disse. Então, eu não mereço que o meu nome seja posto à frente das minhas palavras? Ah, como você me trata mal! Não esperava esta pena de ti, e no entanto fui tão magnânimo contigo. Manifestei-te tantas coisas de mim, fiz-te conhecer tantas coisas, e as mais íntimas de mim, o que não fiz com os demais. Deveria ter sido mais generosa em me fazer conhecer, em vez disso foi a mais mesquinha. Os outros, aquele pouco que lhes disse, teriam querido tocar trombetas para me fazer conhecer e amar. Em troca você quer me esconder. Isto, em verdade, não me agrada. E eu, quase confusa e humilhada, no máximo, eu disse-lhe: Meu Jesus, perdoe-me. Você está certo, é a grande repugnância que eu sinto. Esse dever colocar a minha vontade no modo como devo sair me tortura. Tu tens piedade de mim, dai-me mais força e graça e alarga mais o meu coração, a fim de que jamais te possa dar esta pena. E Jesus, eu te abençoo, a fim de que seu coração receba mais graças e seja mais dado em me fazer conhecer e amar. Trecho 48. 2 de agosto de 1922. Semelhança na maior pena de Jesus, o afastamento da divindade nas penas. Encontrando-me em meu estado habitual, me via toda confusa e como separada de meu doce Jesus, tanto que ao vir lhe disse: Meu amor, como as coisas mudaram para mim. Antes me sentia tão fundida contigo que não percebia nenhuma divisão entre tu e eu, e nas mesmas penas que sofria tu estavas comigo. Agora tudo ao contrário. Se sofro, me sinto dividida de ti, e se te vejo diante de mim ou dentro de mim, é com o aspecto de um juiz que me condena a pena, a morte, e já não toma parte nas penas que tu mesmo me dá. Porém me diz: eleve-se sempre mais, em troca eu descendo. E Jesus, interrompendo o meu falar, disse-me: Minha filha, como te enganas, isto acontece porque tu aceitaste. E eu marquei em ti as mortes e as penas que eu sofri por cada criatura. Também a minha humanidade se encontrava nestas dolorosas condições. Ela era inseparável da minha divindade. No entanto, sendo a minha divindade intangível nas penas, e não capaz de sofrer sombra de penas, a minha humanidade encontrava-se sozinha no sofrimento, e minha divindade era apenas espectadora das penas de cada criatura.
Oh, como minha humanidade, oh, como minha humanidade tremia. Ficava esmagada ante aquela luz e majestade suprema ao me ver coberto pelas culpas de todos e das penas e mortes que cada um merecia. Foi a maior pena da minha vida, e enquanto era uma só coisa como a divindade e inseparável, nas penas permanecia só e como separado. Por isso, se te chamei a minha semelhança, que maravilha, que enquanto me sentes em ti, me vês espectador de tuas penas, que eu mesmo te inflijo, e te sentes como separadas de mim. Não obstante, sua pena não é outra coisa que a sombra da minha. E assim como minha humanidade não ficou jamais separada da divindade, assim te asseguro que jamais fica separada de mim. São os efeitos o que sente. Mas então, mais que nunca, formam uma só coisa contigo. Por isso, ânimo, fidelidade e não temas. Trecho 49. 6 de agosto de 1922. A vontade de Deus é equilíbrio e ordem. Sentia-me toda imersa no santo querer de Deus, e meu doce Jesus, ao vir-me, disse: Minha filha, todas as coisas são para mim de igual peso. Tanto me pesa o céu quanto a terra. Minha vontade contém perfeito equilíbrio. O equilíbrio leva à ordem, o regime, o útil, a harmonia. Todas as coisas harmonizam juntas como se fosse uma só coisa. A ordem leva à igualdade. A igualdade leva à semelhança. Eis porque tanta harmonia, ordem e semelhança nas três divinas pessoas. E todas as coisas criadas estão em perfeita harmonia. Uma é o sustento, a força e a vida da outra. Se uma só coisa criada desarmonizar, todas as outras rolariam e se destruiriam. Só o homem se afastou de nós do equilíbrio de nossa vontade. Ó como o homem rolou, e do mais alto posto caiu no mais profundo do abismo. E com toda a minha redenção, nem toda a família humana voltou ao seu estado primeiro. Isto significa que a coisa mais grave é que se subtraia do equilíbrio da nossa vontade. Significa lançar-se na confusão, na desordem, no oceano de todos os males. Agora, minha filha, por isso te chamei em modo especial neste equilíbrio do meu querer, a fim de que, vivendo você nele, venha equilibrar todo o obrar da transtornada humanidade. Vivendo em meu querer, você se equilibrará, estará na ordem e em perfeita harmonia entre nós e todas as coisas criadas por nós. Assim que, harmonizando tudo, sentiremos em você que, correndo no âmbito de nossa vontade, nos dará a ordem, a harmonia de todas as inteligências, das palavras, obras e passos de todos. Constituiremos seus atos em nosso querer como governantes de todos os demais e nos refaremos do caos da desventurada humanidade. Cada ato seu será o selo da ordem que nós receberemos em nome de todos os demais. Muito tem que fazer em nosso querer. Será como rainha que nos levará todas as conquistas, todas as harmonias. Nosso querer te fornecerá tudo o que é necessário para poder suprir por todos e preencher o vazio do equilíbrio da vontade humana, que tanto dano recebeu ao subtrair-se do equilíbrio de nossa vontade. Trecho 50. 12 de agosto de 1922. Valor e efeitos do sacrifício. Sentia-me oprimida e aflita.
que só meu doce Jesus pode sabê-las. Ele examina cada fibra de meu pobre coração e vê toda a intensidade de minha dor. E tendo compaixão de mim, vindo, me sustentou entre seus braços, dizendo-me: Minha filha, coragem, estou eu para ti, de que temes? Alguma vez te faltei? E se você não quiser a qualquer custo te separar minimamente do meu querer, muito menos quero eu não estar contigo e não servida de cada ato e pena tua. Agora tu deves saber que a minha vontade é ouro puríssimo, e para fazer que o fio de ferro da sua vontade humana possa converter-se em ouro puríssimo, de modo que, entrelaçando-se o fio da sua vontade com a minha, não se distingua qual seja a tua e qual a minha. É só o sacrifício, as penas, que consumindo o fio de tua vontade humana, o substitui com o fio de ouro divino, que confundindo-se com o meu, formam um só, e entrelaçando toda a grande roda da eternidade se estende por todas as partes e se encontra por todas as partes. Mas se o meu querer é ouro e o teu é ferro, permanecerás atrás, e o meu não descerá a entrelaçar-se com o teu. Se você pegar dois objetos de ouro, apesar de cada um ter uma forma diferente, liquidificando-os poderá formar um só, sem poder discernir mais qual era o ouro de um e qual o do outro. Mas se um objeto é de ouro e o outro de ferro, um não aderirá ao outro, e não se poderá formar um só objeto de ouro. Então é apenas o sacrifício que muda da natureza para a vontade humana. O sacrifício é fogo ardente e dilui e consome. O sacrifício é sagrado e tem virtude de consagrar a vontade divina na humana. O sacrifício é graça e imprime nela, com seu hábil pincel, as formas e lineamentos divinos. Eis porque, do aumento de suas penas, são as últimas pinceladas que são necessárias para dar a última extensão e entrelaçamento de seu querer com o meu. E eu, meu Jesus, todas as minhas penas, por quanto dolorosas, que parecem que me aniquilam, não me oprime, e se a ti te agrada, multiplica ainda mais. Mas tu sabes qual é a pena que me destroça. Só dessa imploro compaixão de ti, porque me parece que não posso continuar a suportá-la. Por piedade, ajuda-me e liberta-me, se a ti te agrada. E Jesus, minha filha, também nesta dor estarei contigo. Serei tua ajuda, te darei minha força para sustentá-la. Poderia te contentar, mas não é decoroso que o faça. Há uma obra tão alta, há uma missão tão sublime e única, de te chamar a fazer vida em meu querer. Me soaria mal se não a fizesse passar por meio do órgão de minha igreja. Além disso, com a minha vontade e com a intervenção da obediência de um ministro meu, puseste-te neste estado. Mas, se ele não quiser continuar, pode dar-te obediência, a fim de que tu o faças por obedecer. Entre ti e eu, fiquemos em pleno acordo, porque se o fizeres sozinha por sua vontade, não só não ficaremos de acordo, senão ficaria desonrada. Porém, deve saber que o mundo se encontra atualmente sobre uma fogueira. Se não quere que, alçando mais suas chamas e incinerar tudo, façam o que quero. Eu fiquei aterrorizada e mais aflita que antes, mas disposta a fazer sua santíssima vontade, não a minha. Trecho 51, 15 de agosto de 1922.
os atos de Jesus e os da Santíssima Virgem na divina vontade. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a abandonar-me nos braços da Santíssima Vontade de Deus. E o meu doce Jesus disse-me: minha filha, em meu querer não só encontrará todos os atos que fez minha humanidade, nos quais entrelaçava todas as criaturas juntas, senão que encontrará também tudo o que fez minha amada mamãe, que entrelaçando-se junto comigo, suas ações formavam só com os meus. Assim que fui concebida em seu seio, ela começou o entrelaçamento com os meus atos. E como minha humanidade não tinha outra vida, outro alimento, outra finalidade, que é a única vontade de meu Pai, que correndo em tudo me constituía ato de cada criatura, para restituir ao Pai os direitos de Criador por parte das criaturas, e para dar-me como vida a todas elas. Por isso, assim que começou seu entrelaçamento comigo, assim também ela restituía em nome de todos os direitos de Criador e se dava a todas as criaturas. Assim, todas as criaturas recebiam como vida, junto com meus atos, os de minha mãe. Agora no céu, abraça toda a glória de cada criatura, e por parte de cada uma, meu querer lhe dar tal glória que não há glória que ela não contenha, nem glória que dela não desça. E como comigo entrelaçou suas obras, seu amor, suas penas e etc., agora no céu está circundada de tal glória, por quantos entretecidos fez em minha vontade. Por isso supera tudo, abraça tudo e concorre a tudo. Eis o que significa viver em meu querer. Jamais minha amada mamãe teria podido receber tanta glória se todos seus atos não houvessem corrido em meu querer, os quais a constituem rainha e coroa de todos. Agora quero-te a ti no meu querer, a fim de que o entrelaçamento não seja entre dois, mas três. A minha vontade quer expandir-se, a fim de que encontre numa criatura todas as criaturas juntas. Olha o grande bem que te virá, quanta glória me darás, e quanto bem farás a todos. Amém. Fiat.